estudo que nós vamos ter pode-se chamar de o Apocalipse da maneira fácil, né? O Apocalipse de uma maneira simplificada, para que possa ser entendido. Longe do Apocalipse ser um bicho de 7 cabeças, ele tem dentro dele um bicho de 7 cabeças, mas o livro do Apocalipse não é um bicho de 7 cabeças. Não é uma coisa enigmática, difícil de entender. Precisa estabelecer o princípio de que o que Deus escreveu, Ele próprio interpreta. O que Deus escreveu, Ele mesmo dá a explicação. Não cabe a mim, nem a você, e nem à igreja interpretar a Bíblia. Nem aos doutores, nem aos pais da igreja interpretarem a Bíblia. A Bíblia é a intérprete de si mesma. Nós acreditamos desta forma, nós defendemos este princípio como adventistas de que a Bíblia é a intérprete de si mesma. Qualquer interpretação que não nasça de dentro da Bíblia não deve ser aceita, deve ser questionada, deve ser analisada, deve ser discutida. Deus nos dá liberdade para estudar a Bíblia. A Bíblia hoje é acessível a todos. Não era na Idade Média. A Bíblia foi arrancada da mão do povo de Deus, mas graças a Deus a Bíblia se tornou um livro muito acessível, barato. Qualquer loja de dólar você compra a Bíblia de $1. Qualquer casa hoje tem mais do que uma Bíblia. Dificilmente você vai encontrar uma casa que não tenha nenhuma Bíblia. Isso é muito raro. Então a Bíblia está acessível. E a profecia, ela se tornou fácil agora no tempo do fim. Por quê? Agora é o tempo para entender a profecia. Se o povo de Deus não entender a profecia agora, no tempo do fim, até a volta de Jesus, se não entender, vai entender quando? Porque a profecia, ela acaba. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 13, veja aí, né? Em 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo está falando. Vamos ler. Existe um tempo para todas as coisas. Aqui nós lemos no capítulo 13 de primeira carta de Paulo aos Coríntios, verso 8. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas. As profecias vão continuar? Não, elas vão acabar. Livro de Daniel e Apocalipse, nós vamos precisar ficar estudando isso na eternidade? Não, na eternidade nós vamos estudar a ciência do amor de Deus, o milagre da encarnação do nosso Senhor Jesus. Como um homem chamado Jesus Cristo era Deus 100% e homem 100%. Isso é um milagre, a encarnação. Vamos estudar por toda a eternidade. Agora, as profecias do Apocalipse e as profecias de Daniel foram dadas para serem entendidas e pregadas em nosso tempo, antes da volta de Jesus. Porque aqui diz: o amor nunca falha, havendo profecias, elas serão aniquiladas, havendo língua, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Agora nós conhecemos em parte, mas então vamos ter um conhecimento completo, não é? E o verso 12 e 13: porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face, e agora eu conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Assim, pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas a maior destas é o amor. Então a profecia, ela acabará, será aniquilada. Então é para os nossos dias o estudo das profecias. Exige esforço, porque aqueles que querem entender e estudar as profecias e entender, eles precisam cavar, eles precisam ir mais fundo da superficialidade. Tudo que existe no solo, você pode ver no solo. No solo você vê grama, você vê pedregulhos, isso está na flor da terra.
Se você quer encontrar diamante, quer encontrar ouro, você tem que cavar. Quanto mais fundo, mais tesouros você vai encontrar. Os filhos das trevas, a Bíblia diz, são mais prudentes do que os filhos da luz. Porque onde é que eles foram buscar o ouro negro, né? O ouro negro, o petróleo, foram buscar quilômetros e quilômetros de profundidade. Eles não estão se batendo aqui, não tem, como é que nós vamos fazer? Cavam. Nós, como filhos da luz, nós temos que cavar, não no solo da terra, cavar no estudo da profecia, porque a Bíblia diz que o conhecimento profético ia aumentar no tempo do fim. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12 é uma profecia para os nossos dias. Daniel capítulo 12, e vamos ler então o verso 3 e 4. Capítulo 12, versos 3 e 4. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. Que entendidos? Os entendidos em ciência, os entendidos em fisiologia, em biologia, os entendidos em quê? Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Os entendidos do verso 3, na primeira linha, eles são definidos no final do verso 3 mesmo. Os entendidos do verso 3 são aqueles que a muitos ensinam a justiça, os pregadores da justiça divina. Eles são os entendidos. Para Deus, entendido é a pessoa sábia pelo Espírito Santo, que entende a palavra, que entende a profecia. Esses são os entendidos segundo Deus, não segundo o mundo. E agora o verso 4 explica: e tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Que ciência se multiplicaria no tempo do fim? O livro de Daniel, ele está selado. Ele está selado. Estava selado. Quando Daniel terminou o livro, Deus disse: sele. Então existiam partes no livro de Daniel que não poderiam ser entendidas, porque estava selado. Daniel não entendeu, o povo no tempo de Daniel também não entendeu. Mas seriam entendidas estas profecias no tempo do fim. Em 1798, quando o Papa Pio VI foi preso, foi enviado para a cidade de Valença, na França, e ali, depois de 2 anos, ele morreu, preso em Valença. Ali acabou a supremacia papal da Idade Média de 1260 anos. Acabou em 1798. Ali começou o tempo do fim. Por que começou o tempo do fim? Porque ali a Bíblia começou a ser disseminada. Com a prisão papal, a Bíblia saiu da cadeia, a Bíblia saiu das masmorras, e a Bíblia começou a ser impressa, publicada. Em 1804 surgiram sociedades bíblicas. 1814, 1816, as sociedades bíblicas encheram o mundo de Bíblia depois da prisão papal. Antes não. A Bíblia se tornou acessível a todos, em todas as línguas. Começou a se multiplicar o quê? A ciência do estudo profético. A ciência de Daniel é a ciência profética, é o conhecimento profético, que se multiplicaria no tempo do fim. Por isso é mais fácil entender Daniel e Apocalipse hoje do que há 20, 30, 40 ou 50 anos atrás, porque Deus continua revelando o conhecimento profético. O conhecimento profético, ele pertence à igreja adventista. Me perguntaram agora há pouco, como é a questão do dom profético. A igreja adventista tem assim um pouco de medo de falar sobre o dom profético. As outras igrejas pentecostais evangélicas, elas não têm medo nenhum, porque o que mais se manifesta ali, eles dizem, é o dom de profecia. Todo mundo é profeta.
Todo mundo profetiza na sua vida. Você encontra uma pessoa, ela diz: eu tenho uma profecia para você, e vai falando. Eu não estou dizendo que está correto, mas é algo muito comum. Tão comum assim. O dom profético existe na igreja de Deus, mas, queridos, pertence à igreja de Deus. Em Apocalipse capítulo 12, verso 17, em Apocalipse capítulo 12, verso 17, vejam, Apocalipse 12, 17, diz assim, Apocalipse 12, 17, e o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Quem é esta mulher que Satanás, o dragão, está irado, está batalhando contra? A igreja. Não é um indivíduo, é a igreja como um todo, a igreja remanescente. E quais são as características desta igreja? Aqui diz: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E agora no capítulo, vamos ler no capítulo 19 e o verso 10. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele me disse: olha, não faças tal, sou teu conservo e dos teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Quem tem o testemunho de Jesus? Os teus irmãos. Os teus irmãos. Quem são os irmãos de Jesus? Quem daqui é irmão de Jesus? Os teus irmãos. Os irmãos de Jesus. Os irmãos de Jesus são todos aqueles que são filhos e filhas de Deus, que foram gerados pelo Espírito Santo. Jesus foi gerado no ventre da Virgem Maria pelo Espírito Santo. Você e eu não. Nós não fomos gerados no ventre da nossa mãe. Nós fomos gerados pelo Espírito Santo na idade mais adulta, quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador. O Espírito Santo gerou em nós uma natureza semelhante à de Jesus. Uma natureza santa de Jesus está sendo gerada diariamente em mim e em você. Por isso nós somos irmãos de Jesus, filhos do Pai Celeste. Adora a Deus. Eu sou teu conservo e dos teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Porque o testemunho de Jesus é o quê? É o espírito de profecia. O espírito de profecia é uma característica de uma mulher, de um homem, ou é uma característica da igreja? Da igreja. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus, é uma característica de um homem, de uma mulher ou de uma igreja? De uma igreja. Se nós não podemos aplicar as duas características do povo remanescente de Deus, guarda os mandamentos de Deus e tem o espírito de profecia, tem o dom de profecia. A obediência aos mandamentos de Deus e o dom profético não pertence a uma pessoa, pertence à igreja. São características da igreja. Então você quer dizer que todo mundo é profeta? Não, não estou dizendo que todo mundo é profeta, porque nem todo mundo gosta de profecia. Nem todo mundo gosta de profecia. Uma vez, eu era pastor de uma igreja e chegou ali um outro pastor. E ele, já de cara, disse para os membros da igreja: eu não gosto de profecia e não gosto de quem gosta de profecia. O meu filho assistiu a classe dos jovens e ele estava passando a lição. Ele falou isso na classe dos jovens. E meu filho estava ali como jovem, assistindo a classe dos jovens, e chegou em casa e disse: pai, o senhor está mal, que o pastor fulano, que estava na classe dos jovens, ele se tornou o professor da classe dos jovens, passou a ser membro da minha igreja. Ele disse isso. Eu falei: então vamos ter problemas mesmo, porque além de não gostar de profecia, não gosta de quem gosta de profecia. Queridos, o dom profético está disponível, faz parte dos dons do Espírito Santo. A Bíblia não diz que os dons do Espírito Santo são o quê? Profetas, apóstolos, pastores, mestres de governos, não é? De línguas, interpretação de línguas, dons de cura, dons da fé. São dons do Espírito Santo. Para quem? Para quem busca. Você busca, você dá valor a isso, você valoriza.
Deus vai dar um dom para você jogar fora? Deus vai dar um dom só para você dizer que tem, por bonito? Ou você é uma pessoa que vai usar esse dom para salvar almas? Usar esse dom para levar a palavra de Deus e engrandecer o nome de Deus na terra? Deus sabe quem vai usar da forma correta o dom, e Ele dá. É Deus que dá o dom. Mas este dom não pertence a uma pessoa, pertence à igreja. Ellen White é a profetisa da igreja adventista. Ela é profetisa de verdade. Ela foi uma mulher ungida por Deus e escreveu mais de 50 livros. Mas, queridos, morreu o dom profético com Ellen White em 1915? Ela morreu em 1915? Morreu o dom profético? Não, não morreu o dom profético. O dom profético continua sendo uma característica da igreja de Deus dos últimos dias, assim como a guarda dos mandamentos também é uma característica do povo de Deus nos últimos dias. Agora, quem não valorizar, não vai ter. Mas quem quiser estudar as profecias, entender as profecias e pregar as profecias, ele estará recebendo de Deus o dom profético. Então você quer dizer que a pessoa é profeta? Não precisa dizer que é profeta, mas ele tem o dom profético, porque ele entende profecia, prega profecia, torna a profecia de uma forma clara, simples, que é o que Deus quer, para que as pessoas possam entender. Então, queridos, nós deveremos tirar esta burocracia, todo este problema que nós criamos em torno do dom profético, e vamos tornar mais fácil. Ele está aberto para todo aquele que quiser. Quando nós começamos a estudar o livro do Apocalipse, eu confesso a vocês que nós estudamos sempre as profecias, desde novinho. O meu primeiro livro que eu recebi para ler foi o Preparação para a Crise Final. Eu tinha 17 anos quando recebi esse livro. Eu não tinha lido nem a Bíblia, eu nunca tinha lido a Bíblia, nem lição da escola sabatina, não tinha lido nada, eu não lia nada. E de repente me deram de presente um livro. Eu estava iniciando a comportagem, iniciando como comportor na cidade de Londrina, Paraná, e me deram de presente o livro Preparação para a Crise Final. Como é que um jovem que não leu nem a Bíblia ia entender o Preparação para a Crise Final? Mas eu comecei a ler esse livro. O que um jovem de 17 anos, que nunca tinha lido a Bíblia, ia entender do livro Preparação para a Crise Final? Você já leu esse livro, Preparação para a Crise Final? Quantos aqui já leram? É fácil de entender? Não, é complicadinho, é muita profecia, principalmente para quem tem 17 anos. Que nem sabia o que era a Bíblia, porque eu nasci num lar adventista, mas eu não tinha Bíblia, não estudava, não fazia nada, só nasci na igreja. A igreja não nasceu em mim. Então, com 17 anos, eu era como uma pessoa que não conhecia nada ainda. Eu comecei a ler, eu tenho o livro até hoje. E quando eu pego aquele livro, eu começo a ver as partes que eu grifei. Eu tinha um pente não é pentear cabelo, então eu usava aquele pente para riscar as partes importantes. E hoje eu pego aquele livro que eu li com 17 anos e vejo as partes que eu grifei. Eu leio e releio e falei, por que eu grifei isso aqui? O que me chamou a atenção neste parágrafo, que eu com 17 anos grifei, sublinhei. Deus já estava trabalhando, me ajudando a entender a profecia. E queridos, se você dedicar tempo, sinceridade, humildade, Deus vai te conduzir na compreensão da profecia para o nosso tempo. O que é que nós temos entendido sobre o livro do Apocalipse? Que o livro do Apocalipse é um livro sequencial. Vamos colocar, está ali. Nós temos entendido que o livro do Apocalipse é sequencial. O livro do Apocalipse ele foi escrito em ciclos de 7. Você vai encontrar o ciclo das 7 igrejas, o ciclo dos 7 selos, o ciclo das 7 trombetas e o ciclo das 7 pragas. Eu pergunto, o ciclo das 7 igrejas
é um ciclo sequencial ou não? É um ciclo sequencial? O que é sequencial? Sequencial é quando não se repete. Ele vai seguindo, vai avançando, vai progredindo no tempo. Por exemplo, a igreja de Esmirna, a igreja de Éfeso, que é a primeira, do ano 100 ao ano 31, não é? Aliás, do ano 31 ao ano 100, é a igreja de Éfeso. E então vem a segunda igreja, que é a segunda igreja de Esmirna, que vai do ano 100 ao ano 313. Então vem a quarta igreja, a terceira igreja melhor, que é a igreja de Pérgamo, que vai do ano 313 ao ano 538, essa é a igreja de Pérgamo. Aí vem a quarta igreja, que é a igreja de Tiatira, que vai do ano 538 a 1517. Aí vem a quinta igreja, que é a igreja de Sardes, que é a igreja que vai da Reforma Protestante, que vai de 1517, quando foi feita a Reforma Protestante de Martinho Lutero, até 1798. Em 1798 começou o tempo do fim, e começou também o período de Filadélfia. Foi o período em que a Bíblia foi colocada disponível ao mundo todo, no período de Filadélfia, que quer dizer amor fraternal, que foi do ano de 1798 ao ano de 1844. Foi o período em que a igreja mais cresceu, a igreja cristã, porque os missionários foram enviados para a Índia, para a China, para a África. Foi o período das missões estrangeiras e o período das sociedades bíblicas. É o período de Filadélfia, 1798 até 1844. É a sexta carta, é a sexta igreja. Então vem a sétima igreja, que vai do ano 1844 até a volta de Jesus. Isso é sequência. Isto é sequência, está avançando no tempo. Agora, queridos, os 7 selos. Para que os 7 selos sejam sequenciais, a Bíblia tem que mostrar que existe uma passagem, existe um intervalo sequencial entre a sétima igreja e os 7 selos. É a Bíblia que tem que mostrar se existe a sequência ou não. Não somos nós que vamos dizer, é a Bíblia que tem que falar se existe sequência, se existe uma continuidade. Quando você lê a última carta, que é a sétima, a de Laodiceia, precisa existir ali entre a sétima carta do Apocalipse e os 7 selos, precisa existir ali uma ponte, um link que ligue uma coisa a outra e mostre que é uma sequência, vai dar continuidade e não ser repetitivo. Não ser repetitivo, mas ser sequencial. Então abra sua Bíblia agora. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Capítulo 4 melhor. Capítulo 4. Mas para nós entendermos melhor e vermos a sequência, vamos ler então alguns versos da sexta carta. Da sexta carta, que é Filadélfia. Está no capítulo 3, o verso 7. Verso 7 em diante. Aqui você já vai ver uma sequência. Capítulo 3, verso 7. Capítulo 3, verso 7, começa a carta de Filadélfia, que é de 1798 até 1844. Vejam agora. O anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isto, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. A igreja de Filadélfia foi de 1798 a 1844. Que porta foi fechada e que porta foi aberta em 1844? Porque aqui está dizendo que no tempo da igreja de Filadélfia uma porta ia ser fechada e a outra ia ser aberta. E quem abre é Jesus. Ele é que tem a chave. Que porta foi aberta, que porta foi fechada? Lendo o Espírito de Profecia, Ellen White explica isso.
que a porta que foi fechada foi a porta do lugar santo, e a porta que foi aberta foi a porta para o lugar santíssimo. Porque em 1844 abriu-se a porta do Santíssimo. Até então não havia compreensão da lei de Deus. Até então, nem o movimento milerita ao qual pertencia Ellen White, ou melhor, Ellen Gold Harmon, não é? Ellen Gold Harmon, antes de casar ela tinha esse nome. A este movimento milerita ela pertencia, Tiago White, todos pertenciam ao movimento milerita. Eles não guardavam os mandamentos de Deus. E por que não guardavam? Porque não tinham conhecimento da lei de Deus. E por que não tinham conhecimento da lei de Deus? Porque a porta do Santíssimo estava fechada. Não existia luz suficiente para entender a validade dos 10 mandamentos. Por isso, diante da igreja de Filadélfia, que vai até 1844, Deus colocou uma porta aberta. É a porta do Santíssimo. Começou a brilhar diante deles o santuário celestial. O Santíssimo do santuário celestial. Diz aqui, verso 8: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti eu pus o que? Uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Qual a porta aberta que Deus colocou diante dos irmãos de Filadélfia? A porta do Santíssimo do santuário celestial. Porque esta porta foi aberta exatamente em 1844, quando Jesus passou do santo para o santíssimo. Agora, queridos, isso foi escrito na 6ª carta. Agora veja a 7ª carta. A 7ª carta chama-se Carta a Laodiceia. Laodiceia quer dizer povo do juízo. Por que Deus colocou o nome de Laodiceia nesta carta número 7? Porque seria a era do juízo. Deus primeiro mostrou para a igreja de Filadélfia a porta do Santíssimo sendo aberta, que é onde vai ser realizado o juízo. O juízo é realizado no Santíssimo do santuário celestial. E agora a 7ª carta fala povo do juízo, era do juízo, porque diz respeito ao povo que viveria durante o período do juízo celestial. Então você lê então a 7ª carta, a carta a Laodiceia, que termina no verso 22. Termina no verso 22, mas a visão não termina no verso 22. A carta termina no verso 22. Mas a visão da porta aberta, que começou aonde? Onde começou a visão da porta aberta? Na 6ª carta de Filadélfia. A visão continua, ela não para aqui no verso 22 do capítulo 3. Lembre-se que a Bíblia, quando foi escrita, não tinha capítulo. O capítulo ajuda e atrapalha, sabia? Os capítulos ajudam, mas os capítulos também atrapalham. Por que atrapalham? Porque quando você vê um capítulo, a ideia que se tem é que acabou um assunto e vai começar outro. Na realidade, não acabou nada. A visão é uma só. Quando você lê o capítulo 4, esquecendo que é um outro capítulo, como sendo sequência, você entende melhor. Podem ver aí o capítulo 4, verso 1. Primeiro mostrou a porta aberta para a igreja de Filadélfia. Depois falou sobre o povo do juízo celestial. E agora no capítulo 4, verso 1, diz o quê? Depois destas coisas, depois de ter mostrado a porta aberta, depois de ter falado do povo do juízo, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Que porta é esta que estava aberta no céu? A mesma porta que Jesus abriu. Nós não podemos sair do contexto. O contexto aqui é a porta aberta que Deus já anunciou
para a igreja de Filadélfia, que foi de 1798 a 1844. Então agora João vê na visão uma porta aberta, a mesma porta aberta. Não existem duas portas abertas no santuário do céu. Existe uma só porta aberta no santuário do céu. E aqui diz: olhei e eis aqui estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, falara comigo, me disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Deus mostrou a igreja de Filadélfia, a igreja das sociedades bíblicas, a igreja das missões estrangeiras. Aí Deus mostrou o povo do juízo, e aí Deus disse: agora eu vou te mostrar o que vai acontecer depois destas coisas. Eu estou lendo literalmente a Bíblia. Estou lendo literalmente a Bíblia. Aquilo que vai acontecer não do ano 31 para frente, mas aquilo que vai acontecer depois destas coisas que você acabou de ver. Está falando da sexta e da sétima, da porta aberta. E para a gente não perder o foco, o capítulo 4, verso 1 fala que ele está falando da porta aberta. Não está falando da igreja de Éfeso. Tem porta aberta na igreja de Éfeso, nem na igreja de Esmirna, nem de Pérgamo, nem de Tiatira, nem de Sardes. Porta aberta é a igreja de Filadélfia, que acabou em 1844. E o povo do juízo é de 1844 para frente. Agora, disse o anjo, nós vamos falar para vocês sobre a porta aberta. Coisas que vão acontecer depois de Filadélfia. Depois que esta porta foi aberta. E agora continua, verso 2. Vocês viram alguma sequência aqui? Da sétima carta de Laodiceia, para iniciar aqui no capítulo 4, vocês viram alguma sequência, algum link, alguma ponte entre o que Deus falou na igreja de Laodiceia para o que ele vai mostrar agora no capítulo 4? Existe algum link? A porta aberta. E a frase, depois destas coisas, ou seja, linkou. Ele está ligando o que ele vai falar agora, tem a ver, que vem depois daquilo que ele mostrou antes. É sequência. Depois destas coisas. E o verso 2: logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. João viu em visão a porta aberta. Ou seja, quando João viu, ele viu o Santíssimo do Santuário Celestial, porque não tinha porta fechada, estava escancarada. Escancarada a porta. Interessante, irmãos, que no Santuário da Terra não dava para ver o Santíssimo. Se alguém visse, morria. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santíssimo. Mas, quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz que o véu que separava o lugar santo do Santíssimo rasgou de cima embaixo. E como é que ficou o Santíssimo? Descoberto, aberto. O santuário da terra tinha um véu que foi rasgado, deixou o Santíssimo exposto. O santuário do céu não tem mais este véu, porque o véu que foi rasgado foi a carne do nosso Senhor Jesus Cristo. A carne dilacerada de Jesus na cruz abriu o véu. No santuário do céu existe o lugar santo? Sim. Existe o Santíssimo? Sim. Existe o véu separando um do outro? Não. Não existe o véu, porque o véu é a carne de Jesus que foi dilacerada por nós, abrindo o caminho. Abrindo o caminho. Lembre-se, queridos, que no santuário os sacerdotes oficiavam no lugar santo. Só o sumo sacerdote oficiava no lugar santíssimo uma vez por ano. Então quem entrava no lugar santo não via o que estava no santíssimo.
porque o sacerdote e o sumo sacerdote eram diferentes e eram pecadores. No santuário do céu, o sacerdote que oficia no lugar santo é o mesmo que oficia onde? No Santíssimo. E não é pecador, é o Santo Filho de Deus. É o Santo Filho de Deus. Isso mesmo, estou fazendo menção de Hebreus capítulo 4, a melhor, 10, não é? Abra sua Bíblia lá e vamos ler em Hebreus. Capítulo 10 de Hebreus, verso 19 e 20. Vamos ler. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Cristo nos consagrou um caminho de acesso ao Pai, que está sentado no trono, no Santíssimo. Você tem acesso ao Pai no Santíssimo, passando por um véu que foi rasgado, que foi a carne do nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem acesso ao Santíssimo através de Jesus Cristo. No santuário do céu, portanto, existe o Santo, o Santíssimo, mas não existe o véu separando, porque o sacerdote é um só, é Jesus. O sumo sacerdote é um só, é Jesus. E não existe nada de pecaminoso que Jesus não possa ver no Pai, que venha destruí-lo. Eles são santos. Pai e Filho são santos. Pai e Filho têm natureza divina. Queridos, voltando então para Apocalipse, aqui esse trono que João viu no capítulo 4 é o trono do Pai, assentado no lugar santíssimo. Nós continuamos então a leitura, porque a sétima igreja fala povo do juízo. Depois de falar do povo do juízo e da porta aberta no céu, Deus agora começa a mostrar a sala do juízo. Coloque isso na mente. Primeiro Deus fala da era do juízo, que é o povo do juízo, que é 1844 para frente. E agora ele começa a mostrar a sala do juízo. O que existe na sala do juízo? Na sala do juízo existe um trono, e quem é sentado sobre ele? Deus o Pai. Logo foi arrebatado, capítulo 4, verso 2, em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica, e o arco celeste, o arco-íris, estava ao redor do trono, parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono existiam mais 24 tronos. O que João está vendo? A sala do juízo. É uma corte. Não é um salão de festa. É uma corte instalada. É uma corte instalada com o trono, com 24 tronos. E esses 24 tronos são ocupados por 24 anciãos. E os 24 anciãos são homens comprados da terra, porque estão vestidos de vestidos brancos, de linho branco, que representa a justiça dos santos. E esses 24 anciãos também seguram incensários nas suas mãos, mostrando que eles também participam da intercessão junto com Jesus. Eles também estão no ministério junto com Jesus. Vamos ver mais para frente. Então o verso 4 diz: ao redor do trono 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre suas cabeças de coroas de ouro. Ou seja, se eles já tinham a coroa de ouro, eles já tinham sido coroados. Eles já estavam em... Agora, queridos, no capítulo 5 e o verso 8. Capítulo 5, verso 8. E havendo tomado o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos os 24 anciãos tinham harpas, certo?
Todos os 24 anciãos tinham o que na mão? Harpas e o que? Incensários. Anjo não pode ter incensário na mão, porque anjo não pode interceder por seres humanos. Se anjos pudessem interceder por seres humanos, não precisaria Jesus ter morrido na cruz. Poderia ter sido um anjo. Um anjo poderia ser o nosso intercessor, o nosso mediador. Mas anjo não pode ser. Para interceder por um povo, tem que pertencer ao povo. Para interceder pelos humanos, tem que ser humano. Por isso o Filho de Deus se tornou humano, para defender os humanos, se tornando o cabeça da família humana na corte celestial. O cabeça da família humana na corte celestial era Satanás, irmãos. Quando Adão e Eva pecaram, deram para Satanás, de mão beijada, como dizem, né, em português. Ele recebeu essa autoridade de Adão e Eva de se tornar o cabeça da família humana, responder pelos negócios da família humana nas cortes celestiais. Mas quando Jesus morreu, subiu ao céu, ele reconquistou o direito de ser o cabeça da raça humana. Ele é o nosso representante nas cortes celestiais, porque ele hoje é quem não só nos representa, mas ele intercede por nós como nosso mediador. Mas ele não está sozinho no santuário do céu. Ele tem 24 irmãos, que são chamados 24 anciãos, que estão ajudando, porque o santuário da terra tinha sacerdotes que ajudavam, 24 turnos. E no santuário do céu existem também sacerdotes que estão ajudando a Jesus Cristo, que são chamados 24 anciãos, representando os 24 turnos do santuário da terra. Existem 24 anciãos no santuário do céu, e eles também têm incensários na mão. Com o que eles tinham dentro desse incensário? Cheio de incenso. Estou lendo o capítulo 5, verso 8, finalzinho do verso 8, cheio de incenso, que são o que? As orações dos santos. Então não era só Jesus que tinha o incensário, os 24 anciãos também tinham. Eles estão participando no ministério, porque Jesus é humano, porque os 24 anciãos são humanos. Eles estão participando do ministério de intercessão e vão participar também do juízo celestial. Agora, queridos, no capítulo 4 vimos a sala do juízo. Agora no capítulo 5, verso 1, você continua tendo a visão da sala do juízo. Mas agora Deus dá um zoom na sala do juízo, deixa de lado um pouco os 24 e dá um zoom bem no trono. Veja o zoom que Deus dá bem no trono. Capítulo 5, verso 1. E vi na destra, ou seja, na mão direita daquele que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Quem? E o verso 3: e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu, falando João, né? Eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Que livro é esse, tão sério, que Deus o Pai, assentado sobre o trono, não podia abrir? Nem um anjo podia abrir, nem Deus o Pai podia abrir. E João chorava, angustiado, porque alguém tinha que abrir o livro. Era algo muito importante de acontecer quando o livro fosse aberto. Você já se perguntou por que o Pai não podia abrir o livro? Se o Pai é o juiz? Interessante, irmãos, que Deus o Pai foi o primeiro ser no universo a ser acusado. Ele não é culpado, mas acusado ele foi. Quem acusou Deus o Pai? Satanás, no céu. Acusando a lei do Deus Pai, ele acusou o Pai, jogando lama na lei de Deus, porque Satanás foi expulso do céu, porque ele se rebelou contra a lei de Deus e contra o caráter de Deus. Ele foi expulso do céu
e ele espalhou mentiras no universo todo a respeito do caráter de Deus e da lei de Deus. Então, as primeiras acusações se voltaram contra Deus o Pai. E a corte celestial foi instalada para defender o Pai, porque o acusado era o Pai. Só que quando a corte celestial ela é instalada, Jesus Cristo, ele é o defensor do Pai, ele morreu para isso, ele ressuscitou para isso. Então ele vai defender o Pai das acusações de Satanás, mas Jesus Cristo vai usar algo que é precioso. Ele usa vidas. Ele usa a vida de Jó, a vida de José, a vida de Noé, a própria vida dele, Jesus, a vida dos 24 anciãos que estão ali. Por que os 24 anciãos estão ali? Porque eles venceram Satanás. Por isso eles estão lá. Eles estavam no meio daquela multidão que ressuscitou com Jesus. Esses 24 anciãos faziam parte daquela multidão que ressuscitou com Jesus naquele domingo. Mateus capítulo 27, versos 52 e 53 diz que Jesus ressuscitou, uma multidão de santos ressuscitou com ele, e eles subiram para o céu. Queridos, agora Jesus aparece para ser o defensor do Pai na corte do céu. Vejam aí, o verso 5, João estava chorando, e o verso 5, capítulo 5, verso 5 diz: e disse-me um dos anciãos. Imagine o ancião chegando perto de João, colocando a mão no ombro dele, e diz: João, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Para que Jesus nasceu da Virgem Maria, viveu 33 anos, morreu na cruz, ressuscitou e subiu ao céu? Para quê? Para poder abrir o livro. Ele só pode abrir, ninguém mais tem autoridade, porque esse livro é o livro do juízo. Primeiro Deus mostrou o povo do juízo, a era do juízo, que vai durar de 1844 até a volta de Jesus. Era do juízo, povo do juízo. Depois Deus mostrou a sala do juízo, e agora no capítulo 5 Deus está mostrando o livro do juízo, que é o livro selado com 7 selos, que Jesus tem autoridade para abrir. E ele pegou este livro nas mãos, quando? Onde é que estava o Pai assentado? No trono. Onde estava o trono? No Santíssimo. Então foi ao Santíssimo para receber o livro da mão do Pai. Vejam o verso 7, capítulo 5, verso 7. E veio, quem veio? O leão da tribo de Judá. E veio de onde? Veio do lugar santo, em direção aonde? Ao Santíssimo, onde estava o trono, onde estava o Pai, o livro, poder abrir. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Jesus santo e entra no Santíssimo e pega o livro. E quando ele pega o livro, existe uma explosão de louvor no céu, porque finalmente apareceu alguém digno de abrir o livro e defender quem? Defender Deus o Pai. Defendê-lo de quê? Das acusações do acusador, que é Satanás. E o que Jesus usa para defender o Pai? A vida dos irmãos de Jesus. Jesus usa a vida dos seus irmãos para mostrar para Satanás que existe um povo na terra que obedece a Deus, que ama Jesus Cristo, que guarda os mandamentos de Deus. Existe um cujo coração foi transformado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo gera uma natureza que ama a lei de Deus, tem prazer na lei do Senhor, e meditar de dia e de noite na lei do Senhor. E cala a boca de Satanás, que acusa o Pai e acusa a lei do Pai, usando vidas humanas. Jesus usa a vida dele próprio, mas usa também a vida dos seus irmãos, dos mártires que já tinham morrido antes dele. Veio e tomou o livro da destra daquele que estava sentado no trono. Quando isso aconteceu? Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7, verso 13, irmãos. Daniel capítulo 7, verso 13, está falando do mesmo assunto que nós estamos lendo em Apocalipse capítulo 5, verso 7.
Lembrem-se que Apocalipse 5, verso 7 e Daniel capítulo 7, verso 13 estão falando do mesmo assunto. Daniel e Apocalipse devem ser estudados juntos porque estão falando do mesmo assunto. Daniel capítulo 7, a partir do verso 9, está falando dos tronos. Do trono no céu e dos tronos. Fala a palavra tronos no plural. Só que aqui no capítulo 7 não fala quantos tronos. Capítulo 7, verso 9, diz: eu continuei olhando até que foram postos o quê? Uns tronos. Quantos? Aqui não fala. Porque Daniel era um livro fechado. Ele foi aberto aonde? No Apocalipse. A parte selada e fechada de Daniel foi aberta no Apocalipse. Então aqui no Daniel não dá detalhes. Eu vi o céu, aqui fala, eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, e o seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, milhões de milhões estavam diante dele, assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Você vai encontrar esta mesma expressão lá em Apocalipse 5, quando milhares e milhares estão ao redor do trono. Tronos, um grande trono no centro e 24 tronos ao redor, 25 tronos. Só que Daniel não fala 25, fala tronos. Mas o Apocalipse abre o livro de Daniel e diz que são 25 tronos, o do Pai e dos 24 anciãos. E aqui no capítulo 7, verso 13, irmãos, veja o capítulo 7, verso 13 de Daniel. Leiam comigo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem. Quem é este Filho do Homem? Jesus. Ele vinha nas nuvens, um como o Filho do Homem vindo nas nuvens. Então Guilherme Miller pensou, é a volta de Jesus. Queridos, o livro de Daniel estava sendo aberto naquela época. Ninguém estudava o livro de Daniel. O livro de Daniel começou a ser estudado de 1798 para frente, quando as Bíblias começaram a aparecer, sociedades bíblicas começaram a surgir, e a Bíblia começou a ser publicada, aí começaram a estudar. Na mente de Guilherme Miller, que era um batista, ele era um pregador da igreja batista, ele entendeu que era o quê? A volta de Jesus, porque o Filho do Homem é Jesus, vindo nas nuvens do céu, é a volta de Jesus. Mas queridos, quando nós lemos o verso 13, diz que ele, o Filho do Homem, vindo nas nuvens, não veio para a terra. Aqui no finalzinho do verso 13 diz o quê? Dirigiu-se ao ancião de dias e fizeram chegar até ele. Ele não veio à terra. O Filho do Homem veio no meio de nuvens, mas ele não veio para a terra, ele veio ao Pai, no lugar santíssimo, ao ancião de dias assentado sobre o trono. Para quê? Para receber o livro. Este verso 13 do capítulo 7, irmãos, volta agora para Apocalipse capítulo 5, verso 7. Volta para Apocalipse capítulo 5, verso 7. Está falando da mesma cena. É a mesma cena que mostra o leão da tribo de Judá, que é o Filho do Homem. Ele vem envolto ao redor de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo vai do santo para o santíssimo, ele não vem sozinho. Veja quantos vêm com ele. Verso 6, capítulo 5, verso 6 de Apocalipse. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 seres viventes, que eram 4 querubins. Então, Jesus veio para encontrar ao Pai no lugar santíssimo. Ele veio no trono. Estão percebendo aí? Eu olhei, e eis que estava no meio do trono e no meio dos 4 querubins, os 4 seres viventes, e os 24 anciãos. Então pode ver, tinha uma roda de 24 anciãos. No meio daqueles 24 anciãos tinham os 4 querubins,
E no meio dos 4 querubins tinha um trono. E quem estava naquele trono? O leão da tribo de Judá. Se dirigindo aonde? É trono móvel, lógico, irmãos. Quando você lê a história de Ezequiel capítulo 1, você lê que o trono de Deus, ele tem rodas. Quem lê Ezequiel capítulo 1 tem a ideia de estar vendo um disco voador. Mas não é disco voador, não. É o trono de Deus, cheio de rodas, rodas vivas, que quando se movimentam dizem glória, aleluia, rodas cheias de asas. É uma coisa que está no céu e que, para colocar isso em linguagem humana, o profeta não achava palavras para colocar em linguagem humana. Mas era o trono de Deus. Tinha o trono do Pai, e agora Jesus vem, os 24 anciãos, ele vem assentado num trono. E aqui o verso 6, continua a leitura do verso 6. Quem que estava sentado? Quem que estava no meio deles? Um cordeiro. Cordeiro é Jesus, não é? Como havendo sido morto. E tinha 7 pontas, 7 olhos. Dá para entender tudo isso, irmãos? Porque o que o João viu era uma coisa tão excepcional no céu, que ele não conseguia colocar em linguagem humana tudo o que ele estava vendo. Parecia sim 7 pontas, 7 olhos. Do cordeiro, está falando do cordeiro. E o que mais? Que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E o verso 7, e veio, quem veio? O cordeiro que está no meio dos 24 anciãos, no meio dos 4 seres viventes, 4 querubins. Ele veio, a quem? E tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 seres viventes, que são os 4 querubins, e os 24 anciãos, prostraram-se agora diante de quem? Do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Louvado seja Deus. Finalmente apareceu alguém digno, o único digno de pegar o livro, de abrir o livro, defender o Pai, calar a boca de Satanás, que é o acusador. A corte celestial foi instalada para defender o Pai. Só que ao defender o Pai, Jesus Cristo usa a sua vida, o seu testemunho, a vida que você viveu na terra como um Jó. Lembram-se como Deus usa a vida dos seus filhos na terra? Quando Deus falou com Satanás lá no céu, capítulo 1 de Jó, capítulo 1 e capítulo 2, Deus falou: de onde vem Satanás? Era um concílio no céu, Satanás estava lá. O que você está fazendo aqui, Satanás? O que estou fazendo? Eu venho de rodear a terra. A terra é o meu reino. Adão e Eva me deram. Eu vim de rodear a terra, de passear por ela. E Deus pergunta, Deus não questiona isso, porque logicamente Adão e Eva realmente passaram para Satanás este direito. Deus não questiona, mas Deus pergunta: tu viste lá o meu servo Jó? Homem íntegro, fiel. Queridos, o que que Deus valoriza neste planeta Terra? Prédios, carros, riqueza, dinheiro? Não, Deus não valoriza isso, irmãos, porque Deus é o dono de toda a prata e todo o ouro que existe no mundo e no universo todo, em todas as galáxias. O planeta Terra é menor do que um grão de areia, irmãos. Eu não sei o que eu poderia usar para dizer o tamanho do planeta Terra, porque um grão de areia para o planeta Terra. Porque quando você compara o planeta Terra em relação ao nosso Sol, ele até parece grandinho em relação ao nosso Sol, mas aparece. Mas quando você coloca já o nosso planeta, a galáxia, já sumiu. Já nem aparece mais o planeta Terra em relação à nossa galáxia. E quando compara o planeta Terra em relação aos bilhões de galáxias, irmãos, é menor do que um grão de areia. Insignificante. Mas foi aqui que o Deus Filho nasceu. Deus honrou o planeta Terra, enviando o seu Filho não para outro planeta, enviou para cá. É aqui que Deus está revelando o seu caráter. É aqui que o caráter de Deus está sendo defendido diante do universo, diante de Satanás, o acusador.
Aqui onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O nosso planeta, que é a única mácula em toda a criação de Deus. O nosso planeta, que é a única ovelha desgarrada das 99. 99 estão seguras no curral. Uma se desgarrou, o planeta Terra. Mas Deus tirou a atenção de todos os outros, e a atenção voltada para o planeta Terra. Quando você tem um filho desviado, pode ter 2, 3 filhos, mas você está pensando no desviado. E os outros podem até achar ruim. Pai, mãe, vocês só pensam nesse filho ingrato, né, é bandido, está na cadeia, e vocês só pensam nele, e só estão chorando por ele. E nós aqui, vocês não valorizam a gente? Queridos, quando você tem um filho extraviado, você só pensa nele. Você não descansa em matá-lo. Toda a atenção do universo foi voltada para quem? Para o planeta Terra. É o único planeta extraviado e que caiu na mão de Satanás. E agora Cristo veio para resgatar. E agora foi instalada uma corte celestial. E essa corte celestial vai mostrar quem é Deus e quem é Satanás. E Deus usa vidas como a sua, que aceitou a Jesus e que ama a Deus e que guarda os seus mandamentos. Sua vida é usada na corte celestial para defender o Pai. Vocês viram, queridos, a sequência do capítulo 3, que fala da igreja de Filadélfia e a porta aberta, e da 7ª igreja, que é o povo do juízo. E então a sequência mostrando, depois destas coisas, viu uma porta aberta, e um trono, e mais 24 tronos, e um livro selado na mão do Pai. E agora o leão da tribo de Judá entrando e pegando o livro para abrir o livro e dar início ao juízo celestial. Esta é a sequência que estamos propondo no nosso livro. É esta a sequência. Se alguém achar que está errada, tem que mostrar pela Bíblia que está errado. Mostrar, não, aqui está errado, não é assim. Nós temos que entender pela Bíblia. A Bíblia se entende pela Bíblia. Não é com argumentos humanos. Para mim, queridos, e não somente para mim, nós temos uma dezena de teólogos adventistas. Nós temos uma dezena de teólogos adventistas que defendem o juízo celestial no capítulo 4, capítulo 5 de Apocalipse. O pastor Robert Dean Davis já é aposentado, ainda ele vive em Massachusetts, lá perto de Lancaster. Os irmãos que são de Lancaster devem conhecer. O pastor Robert Dean Davis, quando ele fez o doutorado dele na Andrews, eu li a tese dele. A tese dele é do capítulo 4 do Apocalipse, mostrando o juízo celestial no capítulo 4 de Apocalipse, mostrando a sequência da 7ª carta, que é o povo do juízo, e a sala do juízo no capítulo 4 do Apocalipse, o livro do juízo. Portanto, queridos, outros também enxergam desta forma. Esta é a sequência. Os 7 selos, eles são abertos, não é em qualquer lugar. Os sete selos são abertos no Santíssimo do Santuário Celestial. É ali que os sete selos são abertos. E quando? Quando o leão da tribo de Judá recebeu o livro. E quando é que ele recebeu o livro? Quando ele entrou no Santíssimo para receber o livro da mão do Pai. Isso foi em 1844. Quando a porta foi mostrada no céu aberta. Esta é a sequência da 7ª igreja para os 7 selos. Então, em 1844, o Filho de Deus entrou no Santíssimo, recebeu o livro selado com 7 selos e começou a abrir os selos. Primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo. Os 4 primeiros selos são 4 cavalos. Cavalo branco, cavalo amarelo, cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto e cavalo amarelo. O último, 4º cavalo é o cavalo amarelo, representando todas as classes de pessoas possíveis que são julgados no juízo celestial. Todos os seres humanos possíveis
são enquadrados nestes 4 cavalos. Cavalo branco, o povo de Deus. Cavalo vermelho, o povo protestante, que crê no sangue de Jesus, mas que está enganado com relação aos mandamentos de Deus. Cavalo preto, a igreja de Roma, a maior de todas, mas que está cheia de gente que é filho de Deus dentro dela. E o cavalo amarelo abarca todas as religiões não cristãs: budismo, islamismo, hinduísmo, confucionismo. Todas as religiões não cristãs estão enquadradas no cavalo amarelo, mas também entram em julgamento, porque Deus tem uma multidão de filhos sinceros no cavalo amarelo, tem uma multidão de filhos sinceros no cavalo preto, tem uma multidão de filhos sinceros no cavalo vermelho, e tem uma multidão de filhos de Deus também no cavalo branco. Não são todos do cavalo branco que são salvos, não são todos do cavalo, que é juízo. É juízo. Quando você for passado em juízo, realmente será definido se você morreu em Cristo ou não, se você está fiel a Cristo ou não. Então os 4 primeiros cavalos, os 4 primeiros selos mostram estas 4 classes de pessoas julgadas. E o quinto é o selo dos mártires. Os mártires é o 5º selo. Por que eles ainda não estão sendo julgados, a Bíblia diz? Por quê? Porque os mártires ainda estão se completando, o número deles ainda está se completando. Eu falei para a minha esposa que eu vou passar para vocês um vídeo, mas não vou passar porque é pesado demais. Quando a coisa é pesada demais, a gente passa aí, tem uns que agradecem e outros apedrejam. Então, eu falei, não vou passar para a igreja, mas se vocês quiserem assistir o vídeo, está no Face, coloquei lá, sobre os mártires modernos. As casas dos cristãos sendo invadidas e pessoas sendo matadas a porrete. É uma coisa assim, eu fiquei estarrecido, eu chorei quando eu assisti. Está acontecendo hoje. Na Síria, milhares de cristãos estão sendo mortos. Na Nigéria, milhares de cristãos estão sendo mortos. Hoje, na Coreia do Norte, milhares de cristãos estão sendo mortos. A Coreia do Norte é o país número 1 em matar cristãos. Queridos, o número dos mártires está se completando ainda. Mas quando vai finalmente se completar o número dos mártires? Só depois que saiu o decreto. Então, os que creem na Bíblia e levam a Bíblia a sério, crendo no que está escrito, fundamentalistas. E infelizmente hoje a palavra fundamentalista coloca você em pé de igualdade com os terroristas islâmicos. Não tem nada a ver, irmãos, fundamentalista islâmico com fundamentalista cristão. Porque fundamentalista cristão morre pela palavra de Deus, morre por Jesus, mas não mata ninguém. Não tira a vida de ninguém. Mas como Pedro, Tiago, morreram como mártires por amor à palavra de Deus, amor a Jesus, o fundamentalista cristão dá a vida por ela. Mas ele ama as pessoas, mas não tira a vida das pessoas. Mas o fundamentalista islâmico, ele crê piamente no que está escrito no Alcorão, e o Alcorão diz morte aos infiéis. Eu já li o Alcorão. Assim como o Alcorão diz, lembra-te do dia do sábado, está lá também. Remember the Sabbath. Está lá no livro do Alcorão, mandando guardar o sábado. Só que não guardam, né? Mas, onde diz morte aos infiéis, isso, existe uma ala de fundamentalistas islâmicos matando cristãos. Todos esses mártires, eles acontecem, esses martírios acontecem mais nos países islâmicos. Igrejas sendo invadidas, queimadas. Agora, queridos, o Papa Francisco, numa entrevista de mais de 1 hora, se vocês quiserem assistir essa entrevista, está no YouTube também, é um entrevistador, se eu não me engano, ele era um judeu entrevistando o Papa Francisco, são muito amigos, e o Papa Francisco dizendo, o problema que nós temos hoje são os fundamentalistas. Porque ele diz,
Os fundamentalistas têm mente violenta. E aí, um vídeo também no YouTube de um pastor adventista, um programa de televisão, onde tem ali dezenas de pessoas no programa de televisão, e o que dirige o programa dirige-se ao pastor adventista e diz: você crê no que está escrito na Bíblia, desta forma, assim, literalmente, como está escrito na Bíblia? Está falando sobre o sábado, o 7º dia da semana. Ele disse: eu creio. Mas não mudou? Não mudou não. É assim mesmo, nós cremos. Então você é fundamentalista? Se crer no que está escrito na Bíblia é ser fundamentalista, nós somos fundamentalistas. Só que fundamentalista é uma expressão usada hoje para terrorista. Então, queridos, nós estamos sendo enquadrados numa classe que realmente não podia ser assim. Porque levar a sério o que a Bíblia diz é uma coisa. Não vai matar ninguém. Nós vamos dar a vida para salvar as pessoas. Mas levar a sério o que o Corão diz, vai fazer com que pessoas saiam por aí com bombas explodindo e matando pessoas. É diferente o fundamentalista islâmico do fundamentalista cristão. Queridos, os mártires estão acontecendo e vão continuar acontecendo. Este é o 5º selo. O 6º selo é o juízo dos vivos, o julgamento dos vivos. Quando vai acontecer isso? Depois que sair o decreto dominical, começa o selamento do povo de Deus e começa o selamento dos ímpios. Este período de selamento é chamado juízo dos vivos. É quando os vivos serão selados para a vida e vivos sendo selados para a morte eterna. Quem é selado para a vida? Aqueles que amam Jesus Cristo e guardam os seus mandamentos. Tem Jesus como Salvador, mas obedecem a Jesus. E quem é selado pelo sinal da besta? Aqueles que dizem amar a Jesus, mas não querem saber nada dos seus mandamentos. Eles só amam de boca, não amam com as suas ações, com a sua vida, com a sua obediência. Então eles são selados pelo sinal da besta. Os 2 dias, sábado e domingo, estarão em disputa, rivalidade entre os dias, sábado e domingo, porque a rivalidade entre 2 senhores, o Senhor do céu e da terra, Criador. Sábado como memorial da criação, o selo do Deus vivo. E Satanás escolheu o 1º dia da semana para representá-lo, porque ele quer ser luz. Lúcifer quer dizer portador de luz. Ele quer ser luz. E ele escolheu como representante dele o sol. O sol representa Satanás. Sunday, dia do sol, é o dia que se adora Satanás. Todas as religiões pagãs, elas se voltam para o leste, para o nascente do sol. Adoram o sol. Criador dos céus e da terra, e Satanás. Mas a obediência aos 2 senhores está representada por 2 dias em disputas, sábado ou domingo. Quando sair o decreto dominical, então começa o selamento do povo de Deus e o selamento dos ímpios. Este é o 6º selo. E o 7º? O 7º selo é o período da grande conversão, da grande multidão, queridos. O 7º selo é o período em que a multidão que ninguém podia contar vai sair de todas as religiões pagãs e de todas as religiões cristãs e vão se unir e fazer um só rebanho. E como é que vai ser o nome desse rebanho? Muitos pensam: não, esse nome do rebanho vai ser Adventista do 7º dia. Não, irmãos, não é o nome Adventista do 7º dia. Mas antes da porta da graça se fechar, porque o 7º selo é o fechamento da porta da graça. Mas antes da porta da graça se fechar, antes de Jesus lançar o incensário sobre a terra, esse é o 7º selo. Capítulo 8 de Apocalipse, verso 5, diz que Jesus Cristo vai pegar um incensário de ouro, o mesmo incensário que ele usou para encher de incenso e interceder pelos santos, pelos filhos de Deus na terra, para salvá-los. Esse mesmo incensário, agora ele enche de fogo do altar. E o capítulo 8 de Apocalipse, verso 5, diz que Jesus levanta a mão e lança o incensário de ouro cheio de fogo sobre a terra. Neste momento ele não tem mais incensário na mão. Acabou a intercessão. Este é o 7º selo, quando ele lança o incensário sobre a terra. Não mais intercessão. Mas antes dele jogar o incensário,
ele faz uma última e grande intercessão, com muito incenso. Quando fala muitos salvos, é uma multidão que ninguém podia contar. Por isso diz o capítulo 8, veja, antes dele jogar o incensário, ele usa o incensário de uma forma que ele nunca usou antes, enchendo de tanto incenso que estava derramando incenso. Vejam aí o capítulo 8, verso 3 de Apocalipse. E veio outro anjo, pôs-se junto ao altar de incenso no santuário do céu, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso. Quanto incenso? Muito. Quando a Bíblia fala muito, é muito mesmo. Para opor aonde? Com as orações de todos os santos. Que santos são esses? Os santos de Deus que estão no budismo, os Deus que estão nos judeus, os santos de Deus que estão de Roma, os santos de Deus que estão no espiritismo, os santos de Deus que estão no budismo. Deus tem filhos seus espalhados em toda a terra. Pessoas guiadas pelo Espírito Santo, que não têm o conhecimento que você pode ter, que nunca leram a Bíblia como você já leu, mas são filhos sinceros de Deus, que vivem a luz que Deus deu para elas. Elas amam um Deus que eles não conhecem bem. Não conhecem bem. Mas são filhos sinceros. Deus não cobra de você algo que você nunca conheceu. Mas se você vive a luz que tem, você aos olhos de Deus é um santo de Deus. Como é que Deus vai cobrar de você o que você nunca soube, ninguém contou para você, você não teve a mínima oportunidade de saber? Como Ele vai cobrar? Não vai cobrar. Se você vive a luz que tem, você aos olhos de Deus é um filho de Deus. Mas nesta última intercessão, Jesus intercede por todos. Diz aí, com muito incenso para opor com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos. E quando aquele fumo de incenso subiu, foi até onde? Com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. No santuário da terra, quando o fumo do incenso Santíssimo, lá onde estava o concerto, em cima do arco do concerto, contendo os 10 mandamentos, estava o Shekinah, a glória de Deus, e o fumo do incenso subia e passava por cima e penetrava lá. No santuário do céu é um pouco diferente. Por quê? Porque não tem a cortina, porque o véu foi rasgado pela carne do nosso Senhor Jesus, deixou aberto o caminho. Então o trono de Deus tem diante dele o altar de incenso. Diante do altar de incenso, Jesus olha o trono, não tem o véu foi rasgado, está aberto, e Jesus queima muito incenso, e essa fumaça do incenso sobe e vai em direção a quê? Ao trono. Por isso diz aqui o verso 4, explica direitinho, e o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo, este anjo é Jesus, até Deus, que está sentado no trono. É a última intercessão. E agora Jesus vai lançar o incensário, e não vai fazer a intercessão por mais ninguém, vai fechar a graça. Agora veja o fechamento da porta da graça. Leia o verso 5. E o anjo, que é Jesus, é o anjo que intercede, é chamado anjo do concerto. Há pessoas que se atrapalham quando vem a palavra anjo aqui. Jesus é chamado na Bíblia de anjo do concerto, o anjo da face do Senhor. E o anjo que se acampa ao redor do povo de Israel, naquela nuvem que os acompanhava, é chamado de o anjo do Senhor, mas é o próprio Jesus. É uma expressão que a Bíblia usa. E aí diz no verso 5, o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar. Agora não é de incenso, irmãos. Agora não é de incenso. Acabou a intercessão. A grande multidão da hora undécima já foi selada, já foi salva. E agora Jesus pega o mesmo incensário de ouro e enche de fogo do altar. E o quê? Lançou, jogou sobre a terra, e houve vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. A porta da graça. Sétimo selo, portanto, é a conversão da grande
multidão da hora undécima e o fechamento da porta da graça. Onde está escrito isso? Livro Primeiros Escritos, página 279. Livro Primeiros Escritos, página 279, explica o que eu estou explicando. Primeiros Escritos, página 279. Quando Jesus lança o incensário sobre a terra, ele diz: está feito. Lá na página 279 diz: quando Jesus lançou o incensário sobre a terra, ele disse: está feito. Permaneça o ímpio na sua impiedade, permaneça o justo na sua justiça. Está feito. Não mais graça. Deus estão selados. E agora, depois que Jesus lançou o incensário sobre a terra, você olha na Bíblia sua. Se você tiver uma lente, coloca a lente, porque não é possível não enxergar isso, irmãos. Não é possível não enxergar isso. Eu já tenho conversado com muita gente, eu já tenho apresentado isso para muitas pessoas e companheiros, colegas de ministério. Digo, não é possível que não dá para ver aqui uma sequência entre Jesus lançando o incensário sobre a terra, que é o 7º selo, e o início das trombetas. Agora vejam, irmãos, o capítulo 8, verso 2 primeiro. Capítulo 8, verso 2, diz que quando abriu-se o 7º selo, capítulo 8, verso 1 diz que abriu-se o 7º selo, e o verso 2 diz o quê? Quando abriu o 7º selo, vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. O 7º selo, eu pergunto, já foi aberto? Sim ou não? Sim ou não? O 7º selo já foi aberto? Não. Vai ser aberto. Então os 7 anjos que estão parados diante de Deus ainda não receberam as trombetas, porque eles só vão receber as trombetas, diz o verso 2. Leia o verso 2. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas, quando o 7º selo for aberto. Está claro isso, irmãos? Eles nem receberam as 7 trombetas. Como é que nós vamos jogar as 7 trombetas para o tempo da Idade Média, sendo que os 7 anjos ainda nem receberam as 7 trombetas, porque o 7º selo não foi aberto? Eu tenho feito esta pergunta, e sabe qual é a resposta? Nenhuma. Silêncio. Silêncio. As pessoas ficam olhando. O que vão explicar? O 7º selo não foi aberto ainda. Então as 7 trombetas não foram dadas para os 7 anjos. Como é que eu vou explicar as 7 trombetas jogando para o 5º século, 6º século, 8º século, Maomé, Alarico, Odoacro, Genzirico, aplicando para a Idade Média toda, sendo que os anjos ainda não receberam as 7 trombetas? E agora vejam a sequência do capítulo 8, versos 5 e 6, irmãos. Vamos ler o verso 5 de novo, e em seguida o verso 6. E o anjo tomou um incensário, e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. Ellen White explica isso aqui. Primeiros Escritos, página 279. Isso vai ser quando Jesus fechar a porta da graça. E agora o verso 6. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas. Por que tinham as 7 trombetas? Porque receberam quando o 7º selo foi aberto. No verso 2, eles receberam quando o 7º selo foi aberto, receberam. Agora o verso 6 diz: e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Quando? Antes de Jesus lançar o incensário sobre a terra? Durante o momento em que Jesus estava lançando sobre a terra? Ou depois que Jesus lançou o incensário sobre a terra? Quando? Depois, está escrito aqui, irmãos. Então nós temos que ter lente nos nossos olhos, ungidas pelo Espírito Santo, para entender isso, irmãos. Que as 7 trombetas ainda não começaram a ser tocadas. Só quando Jesus lançar o incensário sobre a terra e o povo de Deus estiver selado.
Porque aquelas tragédias anunciadas nas 7 trombetas, que é muita tragédia, vai ser muita desgraça aqui nas 7 trombetas, irmãos. Não vai atingir o povo de Deus, porque o povo de Deus vai estar selado pelo selo do Deus vivo. Isso está claro na 5ª trombeta. Na 5ª trombeta, quando diz que as pessoas vão sofrer e gemer de dores, dores tão fortes por 5 meses, vão gemer e sofrer, dores como dores de alguém que foi picado por um escorpião. Se você já viu alguém picado por escorpião, você sabe quanto a pessoa urra e geme de dor. Isso vai acontecer com a humanidade por 5 meses. Mas aqui deixa claro, não os que foram selados pelo selo de Deus. Então isso acontece quando? Antes do selamento? Não, depois do selamento. E quando vai acontecer o selamento? Depois que for aprovado o decreto dominical? Depois que o povo de Deus for selado pelo selo do Deus vivo? Hoje as pessoas estão morrendo, guardando o domingo e ainda estão salvas? Hoje pessoas estão morrendo, guardando o domingo, pensando que é o sábado. Mas nunca ninguém abriu os olhos delas para que elas entendessem isso. Estão salvas ou perdidas? Salvas? Ah, mas o domingo não é o sinal da besta? Não, o domingo não é. Ele vai ser. O domingo será o sinal da besta. Quando? Quando for imposto obrigatoriamente por lei federal, irmãos. Aí sim, o domingo se tornou o sinal da besta, em desafio ao sinal de Deus. Dali para frente, todos, santos e ímpios, todos vão ter a oportunidade para fazer uma decisão inteligente. Todos terão oportunidade para fazer uma decisão inteligente. De que lado eles querem estar? Do lado do Criador dos céus e da terra, cujo sinal é o selo do Deus vivo, o sábado, ou ao lado de Satanás, cujo sinal de autoridade é o domingo. Depois do selamento é que vem as trombetas. Por isso, leiam aí no capítulo 9 de Apocalipse, capítulo 9, e o verso 4 e 5. Verso 4 e 5. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E esses que não têm na testa o sinal de Deus, vai acontecer o que com eles? Verso 5. E foi-lhes permitido não que os matassem. Se morresse até seria mais fácil, porque não sofreria tanto. Mas na 5ª trombeta, Satanás recebe autoridade para fazer aquilo que ele quer fazer, não com os filhos de Deus, que estão selados pelo sinal de Deus, mas com aqueles que são dele, com o povo dele. Ele não vai matar. É o que ele gosta de fazer. Esses dias uma irmã me telefonou, aqui, não vou dizer a cidade, mas é aqui do norte dos Estados Unidos. Pastor, eu não aguento mais, porque o Satanás me atormenta. À noite eu não durmo, ele fica falando, ele fica aparecendo, ele é um atormentador. E nós estamos orando dia e noite por ela, para que Deus a liberte desse atormentador que é Satanás. Ele gosta de atormentar as pessoas com senso de culpa, dormir, porque quando a pessoa não dorme fica apavorada, fica desequilibrada. Quando a pessoa não dorme fica desequilibrada. Qualquer um fica desequilibrado, eu fico. Qualquer um vai ficar desequilibrado se não consegue dormir. A vida vira de cabeça para baixo. E ele gosta de atormentar. E só Jesus, o leão da tribo de Judá, porque Satanás é um leão que ruge. Lembre-se disso. Ah, eu vou enfrentar Satanás, que é o leão. Não, você não vai enfrentar. Quem vai enfrentar é outro leão, porque leão só respeita leão. E o leão da tribo de Judá já venceu esse outro leãozinho que é Satanás. Um leãozinho que é Satanás. Já venceu no céu, já venceu no jardim de Getsemane, já venceu na cruz, já venceu na manhã da ressurreição. Jesus ressuscitou, disse: eu sou a ressurreição e a vida, e trouxe do túmulo, levou para o céu, porque não pode fazer nada, porque ele é um derrotado.
Mas você só pode vencer a Satanás com este leão, que se chama o leão da tribo de Judá. Agarre-se a ele, não largue dele, porque o leão da tribo nossa. E aqui diz, queridos, capítulo 9, verso 5: foi-lhes permitido aos demônios, foi permitido aos demônios, não que matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Esse é ele. Quem gosta de judiar das pessoas, de massacrar, de atormentar, é ele, é o próprio. Só que ele recebe autorização, ele recebe permissão, consentimento divino para fazer isso, só depois que o povo for selado, porque ele não tem acesso a eles mais. Depois que a porta da graça estiver fechada, depois que Jesus falar: quem é imundo, continue na sua imundícia, e quem é santo, continue a se santificar. Então Deus fala: agora, Satanás, agora você pode fazer a obra que você tanto desejou fazer, mas você vai fazer com os seus, não com os meus, porque os meus estão selados. Aí vem então as tragédias das 7 trombetas. Queridos, a sequência entre o 7º selo e o início das trombetas é irrefutável. Irrefutável. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Agora, queridos, quando for tocada a 7ª trombeta, tem algo que vai acontecer ao tocar a 7ª trombeta. Quando for tocada a 7ª trombeta, diz o capítulo 11, verso 19. Capítulo 11, verso 19. Vamos ver o capítulo 11, verso 15, não é? Capítulo 11, verso 15, diz assim: tocou o 7º anjo a 7ª trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Quando vai ser dito isto? Ao ser tocada a 7ª trombeta. A 7ª trombeta ainda não é a volta de Jesus, irmãos. A 7ª trombeta abre um novo ciclo chamado 7 pragas. Vai ser tudo muito rápido aí. Vai ser tudo muito rápido. Mas quando for tocada a 7ª trombeta, ouviu-se uma voz no céu dizendo: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos, os mesmos 24 anciãos, a visão é a mesma. Os 24 anciãos que estão assentados sobre os seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir. Essa expressão, que eras, que és e que hás de vir, é uma expressão atribuída a Deus, Criador dos céus e da terra. Mas existem outras 2 expressões parecidas com essas, atribuídas, uma a Satanás e outra a Roma papal. Bem parecido. A expressão que a Bíblia usa para Satanás está no capítulo 17, verso 8, capítulo 17, verso 8, veja como é parecida. Lembram-se que a expressão que é aplicada a Deus é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Como é que você entende essa expressão? Falando de Deus. Eterno. Ele não tem fim, ele é eterno. Ele era, ele é e ele virá. Louvado seja o Senhor. Agora veja a expressão usada para Satanás. Capítulo 17, verso 8. A besta que viste foi e já não é. Já é diferente, irmãos. Houve um tempo que Satanás, ele roncou grosso, falou grosso: eu sou o representante do planeta Terra. Ele comparecia nos concílios do céu representando a Terra. Quando foi esse período? Desde que Adão pecou, até Jesus morrer na
cruz. Satanás, ele se orgulhava de ser o representante da família humana e ele ia aos concílios do céu. Esse é o período que a Bíblia menciona aqui. E a besta que viste foi. Ele foi mesmo. Mas já não é. Qual é esse período que ele não é mais? Desde que Jesus morreu, ressuscitou e subiu ao céu, Satanás nunca mais apareceu no céu. Ele não pode sair de onde? Do planeta Terra. Ele ficou restrito aqui e ele não representa a família humana coisa nenhuma mais. Agora é Jesus o nosso representante. Por isso diz, foi, mas já não é mais. E qual é a última expressão dele? E há de subir do abismo, porque nos 1000 anos ele vai ser jogado no abismo. E a Bíblia diz em Apocalipse 20 que no final dos 1000 anos ele sobe do abismo para ser queimado no lago de fogo e enxofre. Veja a diferença. Mas o nosso Deus, irmãos, é aquele que era, que é e que há de vir. Eterno. Agora, veja essa mesma expressão no final do capítulo 17, verso 8. No final do capítulo 17, verso 8, tem a mesma expressão que aplica a outra besta, a besta que subiu do mar. É essa expressão aqui, do capítulo 17, verso 8, o finalzinho do verso 8. Se admiraram vendo a besta que era, já não é, mas que virá. É diferente. Não é Satanás. Aqui é a besta papal. A besta que era, fala do tempo em que o Papa reinou com supremacia papal na Idade Média, anos. Já não é quando ele foi preso em 1798 e deixou de ser reconhecido mundialmente, perdeu o estado papal, mas que virá. Fala do período de 1929 para frente, quando o papado voltou a ser reconhecido rei na terra. Ele deixou de ser rei, mas ele reconquistou o reinado em 1929, quando o Vaticano foi reconhecido mundialmente como o quê? Como Estado. Mas queridos, este poder também vai ser destruído, assim como Satanás vai ser destruído. No capítulo 17, verso 16, diz que este poder papal, vai ser derrubado. Vejam aí o verso 16. E os 10 chifres que viste da besta são os que aborrecerão a prostituta, e a porão desolada, nua, comerão a sua carne, queimarão no fogo. Então, essa Babilônia espiritual, esta Babilônia romana, ela vai ser destruída também. Mas o nosso Deus é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Aleluia! É a quem nós aguardamos. Então, queridos, quando for tocada a 7ª trombeta, o que vai aparecer no céu? Capítulo 11, verso 19. Capítulo 11, verso 19. Veja o que vai aparecer quando for tocada a 7ª trombeta. E abriu-se no céu o templo de Deus. Vai aparecer no céu, porque hoje você não enxerga. O santuário do céu está na Nova Jerusalém, está lá no céu. Mas quando for tocada a 7ª trombeta, o céu vai se abrir. Vai criar-se uma tela panorâmica, vai se abrir um canal que vai poder visualizar o céu, e você vai ver o quê? O santuário do céu, e vai ver lá no santuário do céu o quê? Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi o quê? Vista. A arca do concerto. A arca do concerto é a arca que tem os 10 mandamentos. O original vai ser visto. O mundo vai ver. Os ímpios vão ver. Todos vão ver. O diabo vai ver. Vão ver os 10 mandamentos da lei de Deus. E eles vão se entreolhar com olhares desconfiados. O que é aquilo? O que é aquela arca do concerto aberta no céu? O que são aquelas 2 tábuas de pedra? O que são aqueles mandamentos escritos ali? Não são os 10 mandamentos? E todos lerão os 10 mandamentos. Por milagre de Deus, todos vão conseguir ler. Porque cada pessoa fala uma língua diferente. Mas todos vão ver e todos vão entender os 10 mandamentos. E eles vão ver que os 10 mandamentos representam o caráter de Deus.
são eternos, porque Deus é eterno, imutável. E haverá uma grande revolta entre eles, não contra o povo de Deus. O povo de Deus está protegido. Mas, queridos, eles vão se rebelar contra os seus próprios líderes, porque eles foram enganados, mas a porta da graça já se fechou. Não há mais intercessor. Isso vai acontecer quando a 7ª trombeta for tocada. Nesse tempo que a lei de Deus aparecer no céu, eles vão ouvir uma voz. Todo mundo vai ouvir uma voz. Os ímpios e os santos. Só que os santos entendem a voz e reconhecem a voz do amado Salvador Jesus. Os ímpios ouvem um barulho como sendo um trovão. Onde é que o senhor leu isso, pastor? No livro Grande Conflito. Leia lá no livro Grande Conflito. Fala sobre a libertação dos santos. Nos últimos, bem no finalzinho do livro, fala que eles vão ouvir a voz. Os ímpios vão entender como sendo um trovão. Não vão entender palavra alguma. Mas os santos com os olhos fixos no céu, de onde vem a voz, olhando para a lei de Deus no céu, eles ouvem a voz e entendem a voz, quando Deus declara o seu concerto de paz com seus filhos. Declara o dia e a hora da volta de Jesus. Finalmente, o povo de Deus vai saber o dia e a hora da volta de Jesus. Um pouco antes da volta de Jesus. Queridos, eu não sei, você não sabe o dia e a hora da volta de Jesus. Depois que nós soubermos o dia e a hora da volta de Jesus, começam a cair o quê? As pragas. As pragas vão cair de forma muito rápida. São destruições, não universais, mas locais, em diferentes lugares. Mas o povo de Deus terá seu pão, o povo de Deus terá sua água, o anjo do Senhor se acampa ao redor do povo de Deus e os livra. É assim que os Salmos diz: o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Não há o que temer, porque nós estamos com o leão da tribo de Judá. Aleluia, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Que venha logo Jesus. Louvado seja Deus.